Ele está na lista dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso, divulgada anualmente pelo DIAP. Também foi eleito um dos 4 melhores deputados do Brasil no último prêmio Congresso em Foco. E em dezembro de 2011, assumiu a presidência nacional do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, estando à frente do partido até dezembro de 2013. Atualmente, ele é o líder do PSOL na Câmara dos Deputados. O programa Memórias do Poder Legislativo de hoje recebe o deputado federal Ivan Valente. Deputado, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui na Assembleia Legislativa, rememorando os tempos de atuação, inclusive da Constituinte Estadual que nós participamos. Aliás, vamos falar então um pouquinho lá no passado para a gente entender os dias de hoje. Quando que começou a política a entrar na vida do senhor? Desde sempre? Como é que foi isso? Olha, em 1966, eu fui admitido na Escola de Engenharia Mauá. Sou universitário e desde lá já o regime militar de 64 já estava implantado. Anteriormente nós já tínhamos uma visão um pouco crítica do golpe de Estado no nosso país e em 66 eu passo a atuar no movimento estudantil, na resistência à ditadura militar. Então eu estou completando 50 anos de militância política esse ano. 50 anos. Exatamente. Em 1968, nós dirigimos o Centro Acadêmico da Escola de Engenharia Mauá e, exatamente depois do ato institucional número 5, o AI-5, o chamado AI-5, o nosso centro acadêmico foi fechado e cassado pela ditadura militar. Nós só escapamos do decreto 477, que punia todos os estudantes que resistiam ao regime militar, do agora morto ex-senador Jarbas Passarinho. Passarinho. Que nós, o centro acadêmico ficou fechado por 4 anos, mas nós resistimos muito, nós fizemos muito movimento estudantil em 1968, 69, e evidentemente com o fechamento político, causado pelo adicional número 5, que era o golpe dentro do golpe, vamos chamar assim, o que aconteceu foi que se limitou muito a atividade política, organizativa dos estudantes, reivindicativa. Então, nós passamos a nos organizar diretamente na clandestinidade, militando em partidos socialistas organizados na clandestinidade, a partir de 1969. E esses partidos sobreviveram. Então, eu terminei o meu curso de engenharia fazendo um exame, o meu último exame com 50 companheiros e estudantes me prevenindo da chegada do DOPS na Faculdade de Engenharia Mauá, ali no Parque Dom Pedro II. E eu terminei o curso, só que eu nunca peguei o diploma naquela época, porque eles foram me buscar na colação de grau e no baile de formatura. Aí eu entrei na clandestinidade, porque outros companheiros tenham caído numa queda quando eu militava no Partido Operário Comunista e depois na política operária. Então, desde 72 até 77, quando eu fui preso pelo regime militar, eu fiquei clandestino em São Paulo e no Rio de Janeiro. Chegou a trocar de nome? Tinha nomes frios, que era uma necessidade. Pode falar hoje? Hoje pode, né? Pode. Eles estão no processo do movimento de emancipação do proletariado que nós fundamos em 76. E quando houve a queda de vários ativistas e militantes, esses nomes foram divulgados. E nós resistimos ao regime militar na clandestinidade, que foi uma opção, não sair do país, não ir para o exílio. Que era o que normalmente fazíamos. Nós organizamos a resistência no setor operário, no setor estudantil, e até que houve essa violenta repressão. Em 77, nós fomos presos. Fomos levados para o DOI-CODE do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, onde eu fiquei preso. Fiquei 10 dias sendo torturado no DOI-CODE, no Rio de Janeiro, e depois 50 dias no DOPS e depois transferido para o presídio de Bangu. E nós lá... Então, qual era a alegação? A alegação era atentar contra a Lei de Segurança Nacional, organizar partido político clandestino. Que não podia. E
fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, debatendo política, que era proibido no regime militar. Eu gosto de fazer esse resgate, porque a nossa juventude tem baixa memória do que foi... A memória é efêmera, né? Perder, né? Tem prazo de validade, né? Exatamente, perder o que foi a liberdade. Então, nós passamos 5 anos organizando operários, estudantes, movimentos populares, né? Que depois dariam origem, na abertura democrática, né, a um processo de expansão da participação social e popular. Então, eu fui preso, torturado pelo regime militar, e fui... Quantos dias? O senhor falou quantos dias? No DOI-CODE, 10 dias. 10 dias. No DOPS, 50 dias de interrogatório. Depois eu fui preso no presídio. E aí, no julgamento, né, como nós fizemos 2 greves de fome dentro do DOPS, para não voltar à tortura no DOI-CODE, então a gente teve a prisão relaxada antes eu diria assim, do julgamento. Do julgamento, nós estamos vivendo um momento de abertura lenta, mas muito lenta mesmo, sabe? Isso muito gradual e segura, governo Geisel. Então, o que aconteceu é que o nosso julgamento foi sendo adiado, né? E aí nós fomos julgados, aí eu fui condenado a 3 anos, voltei para a prisão, novamente no Rio de Janeiro. Bangu. Aí na Frei Caneca, prisão da Frei Caneca. Então, eu passei esse tempo, só que a anistia estava se aproximando, e nós resolvemos ir ao julgamento. Foi o primeiro grande movimento de anistia do Brasil. Tinha mais de 1000 pessoas na porta da auditoria da aeronáutica. Foi um movimento muito importante, porque já tinha os comitês de defesa da anistia e tal. Mas o fato que eu queria marcar aqui, porque a nossa carta mandada da prisão, né, em setembro de 1977, discorrendo sobre todo o processo de tortura, de como era a pessoa presa, depois como ela chegava no DOI-CODE, quais eram os aparelhos de tortura do DOI-CODE, e todo o sistema de repressão psicológica, física, documentamos. Essa carta saiu da prisão através das mães que nos visitavam, né? E chegou onde? Foi publicada nos grandes jornais do Brasil, no Jornal do Brasil, na Folha de São Paulo, e depois no jornal Le Monde, no exterior. Isso foi com uma contribuição importantíssima. Causou um barulho. Para abrir o regime militar, mostrar que, claro que se sabia que tinha tortura no Brasil, mas nunca foi tão bem documentada, e isso foi muito importante para nós que estávamos presos. Posteriormente veio o processo de anistia, nós fomos anistiados, né, até saímos um pouco antes por uma legislação, porque o regime militar realmente já estava flexibilizando algumas questões, em agosto de 79 veio, mas eu já estava fundando um jornal socialista. No período que eu fiquei entre uma prisão e outra, nós já fundamos um jornal socialista na legalidade. O jornal chama Companheiro. Esse jornal durou 3 anos e eu fui o editor do jornal. De dentro da prisão? Não, no meados. Quer dizer, antes de ser preso, em dezembro de 78, novamente preso, né? E depois, até 1981, esse jornal circulou e era vendido nas greves do ABC, nos movimentos sociais, no movimento contra a caristia. Nós tocamos essa questão, ou seja, divulgamos essas ideias durante 3 anos, né? E pertencemos à organização Movimento de Emancipação do Proletariado, que eu ajudei a fundar em 76. Depois, todo o setor de esquerda, uma grande quantidade de militantes de esquerda, passaram a trabalhar pela fundação do Partido dos Trabalhadores. Então, eu sou um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Do PT? Do PT. Do PT. Eu fiquei 25 anos no PT e... Era natural por toda essa movimentação. 23 anos eu fui da direção nacional do PT. Durante os 25 anos que eu permaneci no PT. E no PT, logicamente, nós tivemos uma experiência muito importante, porque o fato de eu estar no PSOL e ser fundador do PT não mata a história do PT. O PT tem uma história importante, registrada, bonita. É o primeiro partido de massas que se funda no Brasil através da fusão de 3 ideias fundamentais.
os que tinham experiência na resistência à ditadura militar, marxistas, socialistas, o movimento sindical florescente, que era, cuja maior liderança era Lula, né? E o movimento de igreja, da teologia da libertação, que era via Dom Paulo Evaristo Arnes e tantos padres progressistas. Essa amálgama fundou o PT, como um partido de massas, democrático, e que teve realmente uma adesão muito forte na década de 80, e eu diria que é o fenômeno político mais importante da década de 80, porque em apenas 9 anos, este partido liderou o processo das diretas, em 83, 84, ajudou a fundar a Central Única dos Trabalhadores Independentes, né? Destoou do resto dos partidos ao não ir ao colégio eleitoral que elegeu Tancredo Neves, né? E depois teve um papel muito importante na Constituinte, quando nós fomos eleitos também, mas aí para estadual. Então, o PT elegeu muitos deputados federais, uma bancada de 15 ou 16, muito ativas, com nomes muito expressivos, como Florestan Fernandes, Vladimir Palmeira, Benedita da Silva, na época era a liderança popular, o Lula, o deputado mais votado do país, Olívio Dutra e tal. E aqui em São Paulo nós elegemos 10 deputados, de cara, em 1986. Um partido recém-nascido. Eu que não tinha... lógico que quando eu saí da clandestinidade e dirigi esse jornal, depois eu fui trabalhar como professor de matemática, porque como engenheiro eu só fui colagral 9 anos depois. 9 anos Eu tenho depois. diploma de engenheiro, tenho o registro do CREA, mas nunca exerci. Ou seja, um engenheiro que virou suco, de verdade. Mas continuei dando aulas de matemática até 86, quando eu me elegi deputado estadual aqui. E aí veio aqui para essa casa? Vim para a Assembleia Legislativa, nós formamos uma bancada de 10 parlamentares, né? Grande. Grande para a época, porque ainda não tinha 94 deputados. Isso que eu ia perguntar, 84. Quantos eram? 84. Depois é que subiu 10, né? E entre os quais tem muitos que já deram depoimentos aqui, possivelmente. Clara Antes, José Dirceu, Zé Mentor, e vários sindicalistas do ABC, Lucas Busato. Então, nós passamos esses 4 anos como constituintes estaduais, né? E a Constituinte Estadual foi uma experiência muito rica, né? Quer dizer, eu não pude viver a Constituição de 88 lá em Brasília, que era deputado estadual. Aqui. Né? Mas, só para ter uma ideia, eu fui o 5º mais votado no PT, sendo uma pessoa que saiu da clandestinidade. Sim. Eu tive praticamente a mesma votação que o Zé Dirceu, que era um nome muito mais ventilado já na época, né? Os mais votados eram quem tinha, de alguma forma, participação sindical. Então, Zé Cicotti... Que tinha mais o nome ali um nome à frente, vinculado aos movimentos que estavam acontecendo, mas a Luísa Erondina, que foi eleita minha colega e vizinha também, vizinha de gabinete aqui na Assembleia Legislativa, de tudo e até de bairro, aqui perto, né, em Mirandópolis. Então, nós participamos ativamente da Constituinte Estadual, de modo que nós participamos da comissão de sistematização, que sistematizava todas as áreas, saúde, educação, transporte, um divisor moradia, de águas, tudo, né? Um divisor de águas, porque... né? E participamos com figuras bastante marcantes da ditadura, como era o deputado Erasmo Dias, que tinha combatido a guerrilha no Vale do Ribeira, contra o Lamarca. Então, eram frequentes os atritos e as fricções aqui na Assembleia Legislativa. E o PT era nascente, né? Então era um partido... Jovem rebelde. Bastante rebelde, né? Bons tempos que o PT era rebelde. Que eu continuo rebelde. Continua rebelde. Não só rebelde, não vai sair acho que socialista, consciente. Mas o PT era uma bancada muito coesa, né? Muito combativa. E mesmo sendo em minoria, tinha um papel muito importante como oposição a uma visão mais conservadora na Assembleia Legislativa. Era uma outra voz, né? Era uma voz diferenciada. Então, a gente conseguiu, eu diria assim, grandes avanços na Constituinte estadual
como os nossos companheiros federais conseguiram na Constituição Federal. Por quê? Porque a gente tinha um grande vínculo com o movimento social, popular, formulador de políticas públicas que apoiavam o PT na época. Então, você chegava com propostas que pressionavam as instituições, no caso a Constituição Federal, e aqui no caso de São Paulo, a nossa Constituinte Estadual. Então, a gente tinha um grande apoio, uma retaguarda, né, de formuladores políticos, né, que ajudavam e se ligavam aos parlamentares do PT na época, numa lógica de que você tinha que ter uma ponte com o movimento real da sociedade. Então, os deputados eram um veículo das reivindicações mais sentidas pela população. Era natural, então, que o senhor, passando aqui pela casa, fosse atuar em outra vertente, na verdade na mesma, só que lá em Brasília. Era natural esse caminho que o senhor iria seguir? Veja, eu cumpri um mandato de deputado estadual constituinte até 1990 e, posteriormente, nós fomos para a reeleição. E conseguimos a reeleição, né? E fizemos um trabalho grande aqui, porque o nosso trabalho ele era baseado em um tripé, né? Que era ajudar a construir o partido, o próprio mandato, ter uma visibilidade pública, institucional e fora dela, né? E ajudar os movimentos sociais. Então, se baseava num tripé. Consolidar essa visão. E empoderar. Só que, em 94, né, a gente sentiu que, veja, não era do meu perfil político continuar, digamos, como uma carreira como deputado estadual. Então, a gente, mesmo sabendo as imensas dificuldades que era dar o salto para deputado federal, exato, a gente tinha um mandato praticamente garantido na continuidade estadual, porque tinha uma base organizada, né? A gente tentou e conseguiu o meu primeiro mandato de deputado federal ali na eleição com o Fernando Henrique Cardoso. Ainda como Partido dos Trabalhadores? Ainda como Partido dos Trabalhadores. Ainda como Partido dos Trabalhadores. Trabalhadores. Bom, vamos saber... Meu primeiro mandato de deputado federal é do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, eu fui eleito por ali, tá? E quero dizer a vocês que no Partido dos Trabalhadores, eu sempre fui à esquerda do Partido dos Trabalhadores. A ala mais radical. Mais radical, não, a ala que mantinha coerência com as ideias, com as propostas originárias e com o programa democrático e popular, que foi o programa com que o Lula concorreu à primeira eleição presidencial, em 89, e assustou a elite brasileira, né? Mas era aqueles momentos que você colocava 1 milhão de pessoas na praça pública, né? Que foi o comício final do Lula contra o Collor. Então, ali você tinha uma proposta que era transformadora. Era uma proposta que propunha uma ruptura com essa ordem e tal, com mudanças, com reformas políticas de profundidade e com ampla participação popular. Então, ali, depois da primeira eleição, começa certamente uma visão mais pragmática de setores dirigentes do PT, que nós tínhamos divergências, mas continuamos no PT até 2005, até o Lula ganhar a eleição. Então... E depois as coisas começam a mudar. Eu vou pedir para o senhor segurar rapidamente aí, a gente vai continuar conversando aqui com o deputado federal Ivan Valente e tentar entender aí esse espírito, essa alma que está sempre reivindicando, né? Essa alma rebelde. Mas eu vou pedir para vocês que estão aí em casa, dar uma seguradinha, que daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com mais deputado aqui, Ivan Valente. Não sai daí.